de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, quem pensa estar em pé, veja que não caia. Agora, presta atenção na indignação de Paulo para com os Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versos 6 ao 9. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Isso aqui é tremendamente profundo e perigoso e terrível. Muita gente não imagina o que significa isso aqui. Sabe o que acontece com aqueles que pervertem o evangelho, que vão além do evangelho? Ou seja, que misturam o evangelho com heresias? Seja amaldiçoado, é maldito diante do Senhor. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que vos recebestes, seja anátema. Outra vez. Outra vez. Verso 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O que Paulo está dizendo aqui não é conforme o pensamento, conforme o coração do homem, não foi o homem que inventou o evangelho. O evangelho é Cristo, o evangelho é a cruz, o evangelho são os ensinos de Cristo. Nós acabamos de ler que estão todas essas coisas ocultas em Cristo. Verso 12, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que nós temos vivido, depois de 2000 anos, depois disso aqui, aproximadamente 2000 anos, depois que o Evangelho foi exarado, que foi manifestado através de Cristo e foi deixado aqui para nós na Bíblia, nós vemos muita gente fazendo aquilo que Paulo chorou para que não acontecesse. Eu vou ler aqui, meus amados, algumas coisas que eu assisti numa pregação de domingo. Eu assisti não, mandaram para mim e eu depois revi e anotei. Eu anotei. Esse pastor é um pastor razoável, deve ter uns 35 anos mais ou menos, talvez algum de vocês conheça o nome dele. O nome dele é René Kivitz. Eu estou falando o nome aqui, estou gravando porque eu vou expor isso aí para muita gente. Muita gente vai ouvir. Eu tenho uns 40 ou 60 seguidores, alguns talvez não me sigam mais depois dessa pregação, mas eu sei que muita gente que é salva e que quer se salvar vai se agradar do verdadeiro evangelho e vai continuar buscando o evangelho de Cristo e não o pensamento de seres humanos. Veja só o que esse rapaz, eu não vou nem chamar de pastor, porque eu já tinha ouvido alguma coisa dele, já sabia que não era um pastor sincero, mas no último domingo ele fez uma pregação e ele diz assim, eu vou ler aqui para vocês o que ele disse. Eu tive o cuidado de analisar cada palavra e deixar escrito aqui para mim não esquecer e falar conforme ele escreveu. Esse pastor é o pastor da Igreja Batista de Água Branca. Alguém já ouviu falar? René Kivitz? Ele é muito conhecido, tem milhares de seguidores. A igreja dele é muito grande. Primeiro ele diz o seguinte,
Com o irrompimento da vinda de Cristo, não existe mais relação de hierarquia entre nós, porque todos nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Todas as cartas do apóstolo Paulo precisam ter um melhor tratamento hermenêutico, ou seja, nós precisamos interpretar melhor. Hermenêutica aqui é interpretação. Uma melhor visão interpretativa. Elas precisam sair do seu limite insuficiente para iluminar nossa geração. Então, o que ele está dizendo? Que as cartas de Paulo são insuficientes. Para nós precisamos mudar isso. Terceiro, eu sei que Paulo disse que os senhores respeitarem. Vou ler novamente. Eu sei que Paulo disse para os senhores, respeitarem seus escravos e os servos fazer o trabalho para seus senhores como para Deus. Aí ele diz o seguinte: liberte-se do seu papel de escravo, afirme sua autonomia, não aceite ser olhado de cima para baixo, reaja, esperneie, nós vamos virar a mesa. Porque em Cristo somos todos irmãos e não podemos viver uma relação hierarquizada. Hierarquia, né? Você sabe, né? Que são funções que cada um de nós tem, inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja. Você tem o pastor, você tem o presbítero, você tem o diácono, você tem os membros, você tem os departamentos. Isso é hierarquia. É claro que todos nós somos irmãos em Cristo, mas nós precisamos respeitar as hierarquias. Inclusive, nós precisamos respeitar o presidente da República. Ele está pregando aqui uma revolução. E outra mais. Quinto, nós precisamos, agora presta atenção, nós precisamos enfrentar os pecados de gênero da nossa sociedade. Sexto, nós precisamos resolver os problemas da homossexualidade, da homoafetividade, da homossexualidade e da homoafetividade. A homoafetividade é a relação sexual entre homens e pessoas do mesmo sexo e mulheres, né? Lógico. Nós precisamos respeitar essa afetividade entre homossexuais. E dos gays. Nós precisamos respeitar, então, os problemas da homossexualidade, da homoafetividade e dos gays que frequentam nossas comunidades. E todos, agora é sério, presta atenção. E todos são condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Isso aqui que eu estou lendo, meu irmão. Isso aqui que o camarada pregou para milhares de pessoas. Eles não foram atualizados. Por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. E nós temos que ter coragem de enfrentar isso. Senão seremos textos mortos que descrevem o velho mundo. Aí ele diz assim com ênfase: eu não quero ser isso, eu não quero ser isso, eu não quero isso. Sétimo, não é mais admissível viver como há 2000 anos atrás. O mundo mudou. Não é possível ler a Bíblia como se nós não tivéssemos 2000 anos de civilização. O mundo mudou.
Nós não somos seguidores de um livro. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. 9. Eu não posso mais deixar de chamar você como um meu igual só porque você é gay, ou porque você é rico, ou porque você é preto, ou porque você é político. Eu finalizo assim, eu espero que você venha comigo nessa jornada, porque é uma jornada sem volta. Eu espero que a palavra de Deus seja atualizada no seu coração e que sejamos cartas vivas para um novo mundo e um novo tempo. Isso aí, é isso aqui que eu tive o cuidado de assistir e pegar palavra por palavra e colocar no seu contexto correto para não mudar aqui o contexto para vocês. Porque às vezes a gente pega e fala só um pedaço e a gente entende de uma outra maneira. É isso aí que nós estamos assistindo nesses últimos dias. E que vai se espalhar, e como ele falou, vai se espalhar e não tem volta. Nos Estados Unidos já se espalhou. Como vocês sabem. Agora, veja só o que o Salmo 119, aliás, não vou ler, só vou ler alguns textos aqui para você, eu anotei aqui inclusive. O Salmo 119, 74 diz o seguinte: alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra eu tenho esperado. Na tua palavra eu tenho esperado. O que é a palavra? É as Escrituras. Jesus não está mais no nosso meio para falar conosco, Ele deixou as Escrituras. Como é que nós vamos atualizar isso? Nós vamos mudar isso, e Ele disse, não vai passar nenhum J, nenhum tio da minha palavra, nem até que tudo se cumpra. Vamos lá. Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu, está decretada a tua palavra, as tuas promessas. Não com escrita de papel que a gente pode apagar e rabiscar e jogar. Não, está decretado na eternidade. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sabe o que eles tinham naquela época? O Antigo Testamento. Somente. Salmo 119, 139 diz assim: o meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. O zelo pela tua palavra, o zelo, e aliás foi o que Paulo sofreu, e que Jesus sofreu também, né? Ele falou, o zelo me consome, me desgasta, me deixa indignado, me deixa aborrecido, me deixa triste. João, capítulo 5, verso 39, diz assim: vocês examinam as Escrituras e julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É a palavra de Deus que testemunha de Jesus. E como é que nós podemos mudar alguma coisa? O verso, capítulo 17 de João, verso 17, quando Jesus ora, ele diz assim, santifica, ele ora pelos discípulos, né? Ele está dizendo assim, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Como é que nós vamos atualizar a Bíblia? Verso 24, nosso texto, volta lá novamente para o nosso texto. Atos 20, capítulo 24, Paulo diz assim:
Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora no versículo 21b ele diz assim, versículo 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus. Está aqui o princípio do Evangelho. Olha só, você sabe que eu derramei lágrimas, eu vivi no meio de vocês com humildade, com todo tipo de provação, ciladas pelos judeus, todo tipo de sofrimento, mas não deixei de dizer todos os desígnios de Deus. E ele diz, testificando, tanto a judeus como a gregos, ou todos aqueles que ouviram a palavra de Deus, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, você nunca vai defender o Evangelho se nunca teve uma experiência de arrependimento. Jamais você vai defender, você vai ter zelo pelo Evangelho se não teve uma experiência de arrependimento na sua vida. Você vai transformar o Evangelho conforme a sua vontade, conforme os seus desejos. Você não vai conseguir interpretar a palavra de Deus como ela é, inclusive todos aqueles detalhes que ele tentou fazer para o nosso tempo, você não vai interpretar. E uma das palavras desse falso pastor é que ele diz assim, vocês já ouviram Paulo falar que a mulher tinha que ser submissa com o homem. Meu Deus, ele fala uma coisa assim. Ou seja, é falta de interpretação correta. É claro que a mulher não é um pano de chão, mas existem funções dentro de uma organização hierárquica. Cada um tem a sua função e o marido tem que dar a vida pela sua esposa, tem que defender a sua esposa e amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas ele tem essa função de ser o líder da casa, ele tem a função de instruir os filhos, inclusive na palavra de Deus. Para isso que ele é líder, não porque a mulher seja diferente, a mulher tem a função dela, mas ele é responsável por isso tudo. Agora, não é possível uma pessoa que nunca teve experiência de arrependimento entender isso. E vai interpretar errado mesmo, né? Vai interpretar conforme a vontade dele. E Paulo diz que a palavra é loucura mesmo. Ele não vai conseguir interpretar nunca, se não se submeter a Cristo. Primeiro. Agora, segundo, o arrependimento para com Deus. Paulo diz aí, né? Eu testemunhei o arrependimento para com Deus, para todos. Agora, Jesus diz assim, não precisa nem buscar, está lá em Lucas 13, ele diz assim, para os discípulos, a respeito do arrependimento. Vocês acham que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé eram mais culpados que todos os habitantes de Jerusalém? Ou seja, os discípulos achavam que tinham alguns que eram mais culpados do que os outros. Não é por isso que desabou a torre em cima deles lá e matou. E aí Jesus diz assim, não eram, eu vou-lo afirmo. E aí ele diz, mas se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Ele está falando aqui de arrependimento. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer no inferno. Ele está falando de inferno aqui, da alma no inferno. Como é que foi o início do ministério de Jesus? Está lá em Mateus, ele diz assim, iniciou o seu ministério dizendo o seguinte, arrependei-vos do vosso pecado que é chegado o reino dos céus. Arrependimento. Agora, como é que você
vai, por exemplo, para uma pessoa que você ofendeu, como é que você trata ela? Aquela pessoa que sempre fez o bem para você. E se você ofendeu ela, por exemplo, ela sempre te tratou bem, ela sempre foi boa com você, aí você um dia ofendeu essa pessoa. Agora, aí você passa por um tempo e a sua consciência começa, né? Ela, puxa vida, mas essa pessoa sempre foi boa para mim, né? Eu vou pedir perdão para ela. Isso é arrependimento. Agora, como é que nós vamos nos aproximar de Deus, que é um Deus santo, muito mais santo de qualquer ser humano, ou seja, não tem comparação? De que maneira que nós vamos nos aproximar de Cristo? Sem arrependimento. Quando nós sabemos que os nossos pecados que fizeram com que Ele fosse para a cruz, Ele era mau, para que Ele fosse para a cruz. Não, Ele morreu pelos nossos pecados, mas foi o nosso pecado que empurrou Ele para a cruz. Como é que nós podemos ir para Ele sem arrepender-se desses pecados? Me responda, se você tem resposta para isso. Como? De que maneira? Se foi os nossos pecados que empurrou Cristo para a cruz, se um ser humano que é bom para nós, a gente tem consciência e pede perdão, como que nós vamos para a cruz insubmissos e exigindo que Cristo nos aceite com todo o nosso tipo de pecado? Como que eu posso, por exemplo, aceitar uma pregação dessa, mentirosa, e acha que tenho que atualizar a palavra de Deus, a Bíblia? Como eu posso tentar mudar o Evangelho, que está exarado nas palavras de Deus, na palavra, nas Escrituras? Como eu posso mudar a doutrina da salvação? Pelos meus próprios pensamentos, pelos meus próprios objetivos? Como posso ser salvo somente porque Cristo veio ao mundo e irrompeu um novo mundo, como ele fala? Ele irrompeu um novo mundo. Claro que ele irrompeu um novo mundo. Um mundo de arrependimento pelos pecados, de conversão, de santificação. Eu não entendo como uma pessoa assim, ela pode falar para tanta gente e depois colocar a cabeça no travesseiro sossegadamente. Não consigo. Não consigo. Bem, amados, nós esperamos que muitos zelem pelo Evangelho, vivam o Evangelho, e zelem pelo Evangelho, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Evangelho de pastor, é o Evangelho dele, que Paulo pregou e que nós precisamos anunciar. Não importa se vão rejeitar, não importa. Nós sabemos que muitos rejeitarão, mas muitos serão salvos por causa dessa compreensão, dessa compulsão de reconhecer os seus pecados e irem para Cristo, irem para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos não ser enganados por homens e mulheres eloquentes, vestidos de peles de ovelhas apenas, mas, como Jesus falou,
por dentro são lobos devoradores. Agora, muitos estão se enganando e estão aceitando isso e estarão sendo condenados juntamente com eles. Que Deus tenha misericórdia e que haja arrependimento, para que o verdadeiro Evangelho faça mudança na nossa vida, continue fazendo mudança na vida das pessoas, porque o Evangelho falso, misturado, não vai fazer mudança na vida de ninguém, na vida de ninguém. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, mais uma vez, ó Pai, nós estamos aqui sem nenhum mérito diante do Senhor. Somente estamos aqui por causa da Tua graça, por causa da Tua misericórdia, por causa do Teu amor. Nós estamos aqui por causa da justiça que o Senhor recebeu na cruz. Estamos aqui por causa dos pecados que o Senhor sofreu na cruz. Todos eles foram pregados contigo na cruz. Nós queremos pedir perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados. Queremos que o Senhor nos aceite mais uma vez e venha transformar os corações, Senhor, que tem zelo, que sejam, Senhor, consolados pela Tua palavra, consolados pelo Teu Espírito, porque sabemos que existe um momento em que o Senhor voltará e nos levará. Não vamos viver aqui para sempre. Nós estamos de passagem. Nos ajuda, Senhor, a ter fé e a viver o Teu Evangelho. Nos dá uma semana de bênção. Abençoa cada um dos nossos irmãos, Senhor. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Vão em paz. Uma boa semana a todos. Deus abençoe. Música